Eu estou aqui com o meu irmão Romildo, que é muito interessado em aprender das Sagradas Escrituras. E é importante quando a gente tem a oportunidade de conversar à luz das Sagradas Escrituras, para que haja uma boa compreensão dos ensinamentos do Senhor Jesus, que nós vamos encontrar registrado nas páginas das Sagradas Escrituras. Todas as Bíblias, lá no finalzinho tem mapas da Palestina. E eu tenho aqui um desses mapas, o mapa da Palestina no tempo do Novo Testamento. Aqui nós temos a Palestina. Nessa parte de cima fica a parte norte da Palestina. Aqui embaixo fica a parte sul da Palestina. Aqui no centro está Samaria. Na parte sul está a Galileia. E na parte norte está a Galileia. E na parte sul está a Judéia, onde nós temos aqui Jerusalém, temos aqui Belém, onde Jesus nasceu, e temos aqui Betânia, onde Jesus ressuscitou Lázaro. Então, para que a gente tenha uma boa compreensão das Sagradas Escrituras, é importante que a gente tenha uma noção deste mapa da Palestina. Ora, vamos tratar o assunto usando como base o Evangelho de Marcos, que são 16 capítulos. E o que é importante você saber desses 16 capítulos é que 10 capítulos dos 16 trata dos 3 anos do ministério profético de Jesus aqui na terra. Veja só, 10 dos 16 capítulos trata dos 3 anos do ministério profético do Senhor Jesus aqui na terra. E apenas 6 capítulos, que são os 6 últimos, trata da última semana da vida do Senhor Jesus aqui na terra. Então, quando você inicia o Evangelho de Marcos, você vai encontrar lá o quê? Com a prisão de João, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ora, Jesus foi para a Galileia. Onde é que está a Galileia? Veja aqui, a Galileia é tudo isso aqui. Está aqui a Galileia, na parte norte. Jesus foi para aqui. Jesus não veio aqui para Jerusalém, onde está o templo. Não, Jesus foi para a Galileia, a uma distância de mais de 100 quilômetros. Então Jesus foi para a Galileia. Aqui está o mar da Galileia, onde Jesus atravessou de barco, onde Jesus repreendeu os ventos e os mares para que eles se acalmassem. Aqui na região da Galileia, Jesus recrutou os seus apóstolos. E toda a sua obra foi realizada ao longo de 3 anos nessa região. Vez por outra, ele vinha aqui para a região da Judéia. Por exemplo, na ocasião da morte do seu amigo Lázaro, 4 dias depois ele chegou e veio para ressuscitar. Olha, Betânia fica mais ou menos a 3 quilômetros de Jerusalém. Você há de convir que tudo o que aconteceu com Jesus no seu ministério, tudo respondia, tudo acontecia, tudo repercutia em Jerusalém.
Olha, está acontecendo alguma coisa lá. Por exemplo, Jesus repreende os ventos e os mares se acalmam. Jesus chamou Pedro e os seus demais apóstolos nessa região. Então Jesus multiplicou pães, peixes, por 2 vezes, para alimentar 4.000, alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens, porque não contava crianças e mulheres. Então, tudo aconteceu nessa região. Você tem a região de Naim, onde Jesus ressuscitou um jovem que estavam levando para ser sepultado. Quer dizer, tudo aconteceu. Tem aqui a região de Samaria, que ele inicialmente não começou por Samaria. Veja só, ele começou pela Galileia. Tiro, Sidom, etc, etc. Inclusive ele chama a atenção. Uma ocasião ele disse, olha, Cafarnaum, para Sidom, etc. Se Sodoma e Gomorra tivesse presenciado o que vocês viram, existiria até os dias de hoje. Para você ver tudo o que ele fez nessa região. Quer dizer, ele passava aqui, ó, aqui está o Mar da Galileia, e descendo aqui, você tem o Rio Jordão, onde João pregava. João não pregava em Jerusalém, João pregava às margens do Rio Jordão e ali ele batizava. A uma certa altura do Rio Jordão, que era a parte mais rasa, onde as pessoas passavam com seus rebanhos de ovelhas, etc. Os pastores passavam com seus rebanhos de ovelhas, os seus criadores, etc. Passavam por ser a parte mais rasa. Quando Jesus se aproxima daquele local, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Curiosamente, Jesus tinha que percorrer toda essa região exatamente para conferir exatamente aquelas palavras de João, quando diz, veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqui nós temos o Monte Nebo, né? Que foi onde Moisés subiu, está aqui nas proximidades do Mar Morto, onde Moisés subiu e no cume do monte ele percebeu toda a região, toda a Palestina, a terra prometida, onde o povo de Israel, as 12 tribos foram distribuídas. Ficaram distribuídas, com exceção que só não teve a posse da terra a tribo de Levi. Pois bem, cuja herança dela era apenas os dízimos, que foi uma herança perpétua para os levitas, que não tem nada a ver, nós não temos levitas hoje. Nós não temos levitas hoje. Portanto, foi alguma coisa que foi dada aos levitas como herança perpétua. Se eu não sou levita, não, você é pastor, você tem direito. É mentira. Não tem nada a ver. Ninguém tem que dar dízimo a ninguém. Ninguém tem que fazer nada. Não tem nada a ver com isso. Então, essa terra foi distribuída entre eles, com exceção de Levi, que Levi teve por herança perpétua. Os dízimos é só conferir nas Sagradas Escrituras. Não tem dificuldade. Então, nós estamos mostrando esse quadro e esses acontecimentos para que você tenha uma noção. Por exemplo, mostramos o quadro que Jesus desenvolveu aos 3 anos do seu ministério nessa região. E aqui você tem Jericó, onde aconteceu a conversão de Zaqueu. E quando Jesus vinha na última semana, que ele já vinha predizendo a sua morte, que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, etc, etc, etc. Então, Jesus passa pela Galileia, nas proximidades de Betfagé, ele monta no jumentinho, e dá entrada em Jerusalém. Nas proximidades de Betfagé, ele monta no jumentinho e entra aquela chamada triunfal de Jesus em Jerusalém.
Por que a entrada triunfal? Onde as pessoas diziam hosanas nas maiores alturas, etc. Bendito que vem em nome de Deus. Toda a multidão receberam o Senhor Jesus com aclamação, com toda a ovação, com aplausos. Hosanas, é o filho de Davi, é o nosso rei, etc, etc. Toda aclamação, chamando a atenção exatamente dos escribas, dos fariseus e dos sacerdotes. Espera aí, mas eles já tinham conhecimento dos feitos miraculosos de Jesus, desde a ressurreição de Lázaro, do filho de Naim, os acontecimentos, os prodígios, os milagres feitos por Jesus Cristo em toda a Palestina. Eles tinham conhecimento e de repente Jesus agora está entrando em Jerusalém. É a última semana de Jesus. Aquela mesma multidão que naquele domingo que a tradição chama Domingo de Ramos, aquela mesma multidão que aclamou Jesus, que ovacionou Jesus, 3 dias depois, a mesma multidão instigada pelos sacerdotes, pelos escribas e pelos fariseus, a mesma multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, Jesus esteve no templo nesta semana, conforme o registro não só de Lucas, de Mateus, etc. Porque quando nós falamos que a última semana de Jesus ocupa o quê? 6 capítulos do Evangelho de Marcos. Os capítulos de Mateus, de 1 a 20, trata do ministério de Jesus também nessa região. Os 8 últimos capítulos praticamente trata somente da última semana de Jesus. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, a mesma coisa. Então veja, Jesus naqueles 3 dias foi ao templo, onde ele foi contestado, onde tentaram, ele teve que sair correndo, porque queriam apedrejá-lo e matá-lo. Foi aí onde ele disse simplesmente: vocês transformaram essa casa em casa de negócios, covil de ladrões e salteadores. Então você tem esses detalhes. Durante 3 dias Jesus esteve no templo, aquela coisa toda, e depois teve que sair. Então foi nesse templo de Salomão, ao qual Jesus Cristo disse que foi transformado em casa de negócios, covil de salteadores, de traficantes, de cães. Nesse templo, negociaram a venda do Senhor Jesus por 30 moedas. Negociaram a venda do Senhor Jesus por 30 moedas. Desse templo de Salomão, saiu a ordem para caçarem e prenderem Jesus como se fosse um cão. E saíram à noite com tochas, etc. E foram encontrar ele e disse: olha, todos os dias eu estava no templo. Quer dizer, vocês tinham que me procurar aqui onde eles estavam no Getsemane. Quer dizer, foram procurar Jesus como se procura um cão. Desse mesmo templo de Salomão, saiu a ordem para crucificarem e matarem o Senhor Jesus. Portanto, dizer, não, Jesus frequentava o templo. Não, Jesus não frequentava. Ele esteve na última semana para que se cumprissem as Escrituras, onde ele foi, onde ordenaram, onde ele foi vendido, ordenaram a sua caça e prisão e ordenaram do mesmo tempo a sua morte para se cumprir as Sagradas Escrituras. Pastor João Leandro, essa explicação que o senhor nos falou aqui, desse período aqui, o senhor mostrou aqui o mapa, a trajetória que Jesus fez, né? As instituições de hoje, ela
ela sempre bate na mesma tecla, dizendo que Jesus sempre ia para o templo, estava ensinando no templo. O que era que Jesus ia fazer no templo? O Senhor Jesus, como eu frisei há poucos instantes, ele foi ao templo na última semana para se cumprirem as Escrituras. Porque ele sabia perfeitamente, ele não poderia estar diariamente no templo ao longo dos 3 anos de ministério, etc., porque eles teriam matado ele no mesmo dia, na mesma semana. Veja só, depois que tomaram conhecimento de tudo o que ele fez, de todos os milagres, de toda a sua vida, ao longo de 3 anos, todo mundo tinha conhecimento da ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, os milagres portentosos que ele fez, a multiplicação de pães, a multiplicação de peixes, etc., para alimentar multidões. Mesmo sabendo de tudo isso, em 3 dias decretaram a morte do homem. Então, se ele tivesse logo de início ido para o templo, tínhamos matado ele no dia seguinte. Quer dizer, esse é um João ninguém, vamos acabar logo com ele. Quer dizer, 3 anos ele ensinou, 3 anos ele mostrou, 3 anos ele fez ver a todos que era o Filho de Deus. Os próprios apóstolos testemunharam isso. Teve até o momento da transfiguração. Entretanto, com tudo isso, veja só que o povo tinha tanto conhecimento de Jesus, que ao entrar em Jerusalém foram aclamá-lo, foram ovacioná-lo, foram exaltá-lo, hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. Então, todos sabiam dos feitos miraculosos de Jesus. Mesmo assim, aceitaram que ele fosse crucificado. Então, para você ter uma noção que ele não podia chegar diariamente ou durante 3 anos, ou no início do seu ministério, ir para o templo ensinar o quê? Ele não teria ficado conhecido na Palestina, e como dissemos antes, ele veio para o que era seu. Todos ficaram conhecendo Jesus. Certo. Complementando esse raciocínio, nós sabemos que existiam os fariseus, os saduceus e os escribas. Esses indivíduos, eles estavam no templo. E quem eram esses indivíduos que sempre estavam confrontando o Senhor Jesus? O que acontecia naquele tempo, no tempo de Jesus, é o que acontece hoje. Os escribas eram os intérpretes da lei, como eles estão para nós hoje como chamados teólogos. Então, os escribas eram os intérpretes da lei. E os fariseus eles criaram as suas próprias seitas, assim como os essênios, assim como os saduceus, assim como os zelotas, eles criaram suas seitas. Como nós temos hoje as mesmas seitas. Só que as seitas, tornou-se uma palavra pejorativa. Então, já não se usa mais, não, aceita A, aceita B, não. Essas denominações hoje que chamam de igreja, igreja tal, igreja A, igreja B, são seitas que vão buscar nas Sagradas Escrituras as suas justificativas. Então, são seitas diversas e dizem, não, aqui é uma igreja. Por quê? Assembleia, o sinagoga. Pois bem, aqueles personagens, eles tinham também suas seitas, entre que os fariseus era a seita mais rigorosa. O apóstolo Paulo, inclusive, era fariseu, filho de fariseu, nasceu fariseu, filho de fariseu, ele mesmo se apresenta
até o momento que ele encontrou-se com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus o chamou. Então, aquelas seitas do passado são essas mesmas seitas do presente. E eles estavam ali no tempo como fossem zelosos, entendeu? Da palavra, zelosos da lei de Moisés. Tudo deles era exatamente em cima do que eles entendiam da lei. Sem nenhuma interpretação, porque a verdade ela é nítida, clara, sem nenhuma dúvida. Dá-se a entender que templo era lugar de ostentação. E foi muito visto quando Jesus chegou lá no templo, que ele chegou lá derrubando aquelas coisas. O senhor poderia explicar um pouquinho o que foi aquilo que Jesus estava querendo passar para nós nos dias de hoje? Simples, ele deixou muito claro. Simplesmente ali ele cumpriu o que o profeta Jeremias havia falado. Que o Senhor testemunhou que aquela casa foi transformada num covil de salteadores. E que ele mesmo presenciaria isso. E ele foi lá e presenciou. E deu esse testemunho daquilo que o profeta havia dito, que o Senhor mesmo iria para conferir que aquela casa foi transformada em casa de negócios, covil de salteadores. Por isso eu lhes destruirei e reconstruirei em 3 dias. Ora, ele quis dizer o que com isso? Simbolicamente estava sendo destruído aquele templo para ser reconstruído nele. Portanto, o templo de Deus, a casa de Deus, o santuário de Deus, sou eu, o homem. Não tem mais casa de tijolos. Não adianta que alguém querer reeditar o templo de Salomão, que isso simplesmente é deter a verdade com a injustiça. É um ato de impiedade e perversão dos homens querer deter a verdade com a injustiça, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente, mudando a verdade de Deus com a mentira. Então não adianta construir templo aqui, ali e alhures, e dizer que isso aqui é a casa de Deus, que é uma mentira. Aquilo ali não passa de um cemitério, de um túmulo. E quem frequenta são defuntos, são pessoas mortas, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm o Espírito de Deus, entendeu? Como o próprio Jesus Cristo disse, Deus não habita o apóstolo Paulo escreveu, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. E onde Deus habita não há mortos, e sim vivos. Então, eu sou o templo, você, Romildo, é o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, onde quer que você esteja, no seu lar, no seu trabalho, na avenida, em qualquer parte, onde você estiver, você é a casa de Deus, você é o templo, o santuário do Deus vivente, para adorar esse Deus em espírito e em verdade. Para nós finalizarmos esse vídeo, que isso aqui é um esclarecimento da verdade, eu fiz parte de uma instituição, da qual nos seus ensinamentos, ela explica que realmente nós somos o templo, ela explica que a morada do Espírito Santo, mas eu não consigo entender. Se ficou muito claro nas Escrituras que do templo só saíram coisas ruins, só vieram coisas maldosas, porque a ordem de matar o Senhor Jesus partiu de dentro do templo.
os recursos para pagar pela morte do Senhor Jesus saíram de dentro do templo. Então é evidente que o templo não é bem visto. Agora, por que construíram o templo novamente, pastor? Olha, o homem tem liberdade para fazer o que bem quer e entende. É o chamado livre-arbítrio. Veja, por exemplo, os primeiros adoradores que a Bíblia registra como Abel e Caim. Abel ofereceu ao Senhor um culto que foi aceito. O Senhor se agradou. Caim ofereceu também, ao modo dele, do jeito dele, como ele achou que deveria fazer. O Senhor não aceitou, não se agradou e disse a Caim: por que você não faz como seu irmão? Ele, com raiva, resolveu deter a verdade. De que forma? Matando o irmão. Certo? Então, para fazer a adoração do jeito dele, quer dizer, ele quis impor ao Senhor a sua adoração. Dessa mesma forma, com esse mesmo espírito de Caim, seguindo o mesmo caminho de Caim, estão querendo impor ao Senhor a sua própria adoração. São os cainitas, eu chamaria assim. O Senhor, através do profeta Isaías, disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ora, simplesmente o Senhor falou através do profeta que esse povo faz uma adoração oca, fútil, uma adoração vã. Não adianta você dizer: eu vou construir o templo, obra faraônica, investir o mundo aqui, que é para... É uma mentira, você está se enganando e está enganando os outros. Você está promovendo a idolatria. Eu diria para você, o indivíduo chega e diz: eu vou construir aqui, vou reeditar aqui o templo de Salomão. Esse indivíduo está detendo a verdade com a injustiça, pela injustiça, mudando a verdade de Deus em mentira, induzindo as pessoas a adorar a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Isso provoca a ira de Deus, que se revela do céu contra toda essa impiedade e perversão, por deterem a verdade pela injustiça. Você viu recentemente esse quadro lá de São Paulo, a reedição do Templo de Salomão. Aquilo simplesmente é um ato de idolatria. Aquilo é simplesmente uma provocação à ira de Deus que se revela do céu. E eu acredito que já está até tão evidente que está faltando algo em São Paulo. Até a represa lá está secando, está acabando a água. E já é uma maldição por conta dessa idolatria que chegou à estratosfera de tanta perversão dos homens. É Cantareira, né? Chamam lá, a represa de Cantareira está secando aquela coisa toda. E, de repente, da noite para o dia, começa, quer dizer, por quê? Por causa desses atos de perversão. Por conta disso, a violência, a corrupção. Nós vivemos num país onde impera a mentira. Nós vivemos num país onde impera a idolatria. Nós vivemos num país onde impera a corrupção. Tudo porque se detém a verdade pela injustiça. Se muda a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Muda-se a verdade de Deus com a mentira.
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Quer dizer, isso é uma provocação à ira de Deus. E como consequência, violência e tudo que não presta. Corrupção, prostituição, de forma generalizada. Queria agradecer ao nosso Deus, por intermédio do seu Filho, Senhor Jesus, por essa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, levando aqui a mensagem da verdade, o esclarecimento, e um momento muito bom de estarmos aqui falando para as demais pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Queremos agradecer aqui ao irmão João Leandro, o pastor João Leandro, assim como seja, e estaremos mais uma vez, se Deus nos permitir, trazendo mais uma verdade, esclarecimento para você que busca conhecer a verdade, que quem liberta somente a verdade, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado.